Olá, olá! Primeiramente, boa noite aos nossos alunos e professores que estão conosco aqui, na quarta-feira, ao vivo, gravando esta aula, participando desta aula também. E um bom dia para você que está aí acompanhando a estreia do vídeo às 8h55 no domingo pela manhã. E um olá para você que está em qualquer outro horário ou dia da semana, estudando a Bíblia conosco. Lembrando que aqui você não é um mero espectador, você é também aquele que está estudando a palavra de Deus. Também é uma forma de adoração ao Senhor e de desenvolvimento de intimidade com Deus, né? Então, escola bíblica é tudo isso, né? Inclusive, você vê aí o símbolo, as iniciais, né? EBD, Escola Bíblica Dominical, né? Como geralmente a nossa acontece no domingo. Tanto que de quarta eu chamo só de escola bíblica, né? Porque é na quarta-feira. A gente vai dar continuidade às lições do nosso trimestre, que é estudar sobre a Igreja de Cristo na sua missão e na sua natureza. Então, nós abordamos muito sobre a natureza da igreja e agora nós já estamos vendo a prática dela nas últimas lições, fizemos isso. Esta daqui não é diferente, você já está vendo no título. O título de hoje é o serviço cristão. E o objetivo principal para hoje é compreender que o serviço cristão, ele de fato é a forma de demonstrar o amor de Deus ao próximo, o amor de Deus às outras pessoas. E você vai fazer isso seguindo o exemplo de Jesus, seguindo o exemplo de Cristo, em obediência a Deus. Então, esse é o nosso principal objetivo para a aula de hoje. Eu quero convidar alguns alunos para abrir aí o seu microfone e nos dirigir a Deus em oração para nós darmos continuidade a essa aula. A irmã Emilce está tentando aí abrir. Não foi, não, irmã Emilce? Pode ser outro aluno. Ó Pai, te peço que o Senhor nos abençoe durante todo esse estudo, derramando a tua graça, a tua bênção sobre nossas vidas. Capacita o teu servo, pastor Cristiano, a ser um instrumento da tua boca e transmitir os teus ensinamentos para as nossas vidas. E que possamos, assim, estar compartilhando esta tua mensagem para que outras pessoas possam também crescer no conhecimento da tua palavra. Por tudo isso te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Então, hoje nós vamos falar sobre o serviço e especificamente o serviço cristão. Você vai entender o porquê que é acrescentado essa outra palavrinha, o serviço cristão, porque serviço é uma expressão comum que é utilizado por muitas pessoas em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é língua, cultura ou nação. Tem várias formas de servir. Mas qual é a forma cristã de se servir? E a gente já tem que pensar nessa expressão cristã. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Apesar do homem cativo ão, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria um cristinho, né? Então, não tem o filho de peixe, é peixinho, seguidor de Cristo é cristinho, é mais ou menos isso. Mas como veio do grego essa palavra, então a gente usa a expressão cristão. A gente simplesmente foi trazendo esta palavra para a nossa realidade, né, para a nossa língua portuguesa. E nós temos uma maneira diferente de servir. E para a gente falar sobre o serviço ou o servir, nós vamos responder três perguntas: por quê, como e o quê? Então, essas três perguntas são fundamentais. Quando a gente fala sobre servir alguém, normalmente a gente pergunta: o que eu devo fazer? Então, ok, eu vou servir alguém, mas eu vou servir esta pessoa levando uma bandeja. É o que? É um copo de água? É levar algum alimento? É dar um abraço? O que eu preciso fazer para servir? Antes da gente saber o que fazer, nós precisamos saber por que fazer, por que servir e como servir. Então, quais são as motivações? A gente começa desse porquê. E para isso eu vou pedir a um dos alunos que leia para mim Filipenses capítulo 2, versículo 1 e 2. Filipenses capítulo 2, versos 1 e 2. Quem achou pode ler. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor,
alguma comunhão no espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Muito bem, muito bem. Então, nós temos aqui o apóstolo Paulo escrevendo a motivação do serviço. E aí ele começa a descrever alguns itens importantes. Em primeiro lugar, para servir como Cristo, como um cristão, você precisa estar em Cristo. Então ele disse, por estarmos em Cristo. Quando se está em Cristo, há motivação, há exortação de amor, há comunhão no Espírito, há profunda afeição e compaixão. Então, a gente observa o primeiro motivacional. Por que servir? Eu sirvo porque eu estou em Cristo. Eu sirvo porque minha motivação está em Cristo. Eu sirvo porque a minha correção, a minha exortação, o meu ensino, ele é no amor de Cristo. Eu sirvo porque o que nos une é o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, é a comunhão. Eu sirvo porque há profunda afeição e compaixão. A gente viu sobre a motivação do ministério da igreja na lição de número 5. A lição de número 5, EBD número 5, tem aí a nossa playlist, né, com essas lições, e aí você vai ver na lição de número 5, a gente fala sobre ministério cristão. E o ministério, a gente observa lá à luz do capítulo 3 de 1 Coríntios. Então, servir é servir por amor, servir em amor. E é por isso que Paulo, ao escrever o capítulo 13, ele dá justamente a motivação para o que está no capítulo 12, lá de 1 Coríntios. No capítulo 12, ele vai falar sobre os dons da igreja, vai falar sobre as atividades da igreja. Mas ele vai dizer, olha, existe algo mais excelente, existe algo que movimenta a igreja, e o que movimenta a igreja é o amor de Deus, e essa é a construção do capítulo de número 13 de 1 Coríntios. A gente estudou muito a fundo esse capítulo lá na lição número 5. E você vê Paulo repetindo estas afirmações. Ele fala, olha, você tem a exortação de amor, você tem a profunda afeição e compaixão, só se deve servir, só se pode servir, só é serviço cristão se for no amor de Cristo. A gente tem que ter muito em mente isso, porque tem muita gente que vai servir por obrigação, mas sem nenhuma afeição. Então, quando você serve por obrigação, sem nenhuma afeição, sem nenhuma compaixão, você simplesmente vai lá e trata a pessoa, ela precisa disso, toma isso. E alguns vão preferir nem ter recebido isso de você, nem ter estado com você. Não vão considerar um serviço. Então, quando a gente fala sobre serviço cristão, a motivação é o amor de Cristo. E aí Paulo vai dizer nesse versículo de número 2, sobre a uniformidade. A gente fala sobre unidade, que é a união dos diferentes, e eu até já disse algumas vezes, no reino de Deus não há uniformidade, não há uniformidade externa. Há dons diferentes, de pessoas diferentes, nascidas com aparência diferente, com cultura diferente, com histórias diferentes, e o próprio Deus concede dons e talentos diferentes para cada um, certo? Mas internamente há uma uniformidade. Paulo está dizendo, olha, vocês devem ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo espírito, que seria aí o mesmo desejo, no caso, e a mesma atitude, a mesma postura. Isso o cristão tem que ter igual. E o que é? O modo de pensar é o pensamento dirigido pelo Espírito Santo. Então, todos nós estamos desejando, por exemplo, fazer a vontade de Deus. E aí a gente tem, de fato, uma mesma forma de pensar. O mesmo amor é o amor de Cristo. Não tem o meu amor, o seu amor, o jeito que eu amo, o jeito que você ama, não, é o jeito que Cristo ama. Isso
Não tem, um pode fazer desse jeito, outro pode fazer de outro jeito. Não, é o amor de Cristo. Ele vai dizer o mesmo Espírito. E aí isso combina muito com o mesmo pensamento ali. Tanto que, na nova tradução na linguagem de hoje, ele vai usar a expressão a mesma harmonia, quando ele fala sobre o pensamento e o espírito. Porque ele está falando sobre o mesmo desejo. Eu tenho o desejo de amar ao próximo como a mim mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. E aí ele vai dizer, então, agora da prática, uma só atitude. Esse é o porquê do servir. Querido, se não for por amor a Deus, se não for por amor ao próximo, semelhante ao amor de Cristo, você não está servindo de maneira cristã, você não está servindo no padrão de Cristo. Essa é a única, simples e total motivação. Então, essa é a primeira resposta da primeira pergunta. Por que servir? A partir do porquê, aí a gente pode desenvolver o como servir, que é o que está dentro. Agora a gente vai destrinchar essa aplicação do amor. É amor? Tá bom, mas como é que eu vou demonstrar esse amor através do serviço? Como é que eu vou colocar isso na prática? Então vamos responder agora o como. Lê para mim os versículos 13 e 4. Filipenses 2, 13 e 4. Pode ler. Nada faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superior a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Não é possível servir, não dá para servir, não é serviço a alguém se você faz isso por uma ambição egoísta ou por vaidade. Isso aqui bate muito na sociedade hoje. Ah, Jesus vai falar no Sermão do Monte, Mateus capítulo de número 6, ele vai falar sobre oração, ele vai falar sobre esmolas, sobre oração e sobre jejum. Quando ele está falando sobre esmolas, sobre oferta a algum necessitado, ele diz: olha, quando você ofertar a alguém, não toque trombetas, não anuncie o que você está fazendo, pelo contrário, seja tão sigiloso que, se for a sua mão esquerda que estiver dando esmola, que a sua mão direita não saiba. Ele coloca uma hipérbole, né? Então, que se a uma mão tá dando, esconde a outra. É claro que ele não está falando isso de maneira literal, mas ele está dando um exagero no seguinte sentido: você não deve receber a glória. Por isso que ele diz aqui, ó, ah, não façam nada por egoísmo ou por vaidade. Vaidade, querer ser engrandecido. Por que que eu estou falando isso? Constantemente eu tenho visto nas redes sociais pessoas servindo a outras pessoas, a outros necessitados, simplesmente pelo fato de se promoverem. Olha como eu sou bondoso, olha como eu sou piedoso, olha como eu faço coisas incríveis pelos outros. E aí ele até dá um disfarce: não, eu estou mostrando isso para você fazer isso também. Não há necessidade de você filmar ali todas as vezes que você faz isso, para que os outros vejam. Uma vez ou outra, olha, gente, servir ao outro deve ser dessa forma aqui, ó. Agora, todas as vezes? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa vaidade. Agora, entra também o egoísmo. Eu estou fazendo para receber, olha, eu estou te ajudando agora, mas quando eu precisar, você me ajuda. Isso não é serviço. Aí é a motivação do egoísmo. Isso, na verdade, é uma troca, é um investimento. Tem muito pai que investiu nos filhos assim, quebrou a cara. Eu estou cuidando das crianças agora, mas para quando eles forem mais velhos, eles cuidarem de mim. E tem muito pai que não recebeu esse cuidado dos filhos, não. Bons pais, eles vão cuidar dos filhos por amor aos filhos, eles não vão esperar nada em troca, não. Quando você espera algo em troca, é um motivo que a Bíblia coloca como um motivo egoísta. E não é serviço, não é dádiva de amor, é troca. Pode não ser agora,
pode ser no futuro. Então a gente tem que ter isso em mente para essa mentalidade. Servir não pode ser assim. Aí Paulo, ele não deixa a gente no vácuo, né? Ele vai falar para a gente como é que a gente vai servir. Ele diz, olha, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Ou seja, o serviço que eu devo trazer ao outro só pode ser em humildade. É observar, e aí ele vai falar na prática, o versículo 4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Não cuida só do que é seu, mas cuida também daquilo que é do outro. E aqui ele não está falando cuidar da vida, não. É cuidar da necessidade do outro. Você só consegue entender que a necessidade do outro é importante e às vezes mais importante do que a sua necessidade quando você considera o outro superior. A humildade que Paulo está aplicando aqui não é a humildade do intelecto, por exemplo. Ah, fulano sabe muito mais do que eu. É a humildade na necessidade. Eu preciso atender a necessidade do outro. Eu não vou olhar só para as minhas necessidades. Eu não vou olhar só para aquilo que eu preciso, mas eu vou olhar para os lados e eu vou ver o que o outro precisa. A mentalidade do serviço, como fazer, só pode ser feito em humildade. Não há outro sentimento que carregue o serviço cristão que não seja humildade. A partir daí, Paulo começa a dar o exemplo de humildade. O versículo 5, ele vai dizer: seja a atitude, lembra o que ele falou lá em cima, lá no versículo 2, uma só atitude? Agora ele vai descrever que atitude é essa. Ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então agora, o que Paulo vai colocar? O modelo de serviço, o modelo de humildade. Então, eu vou pedir a um dos alunos que leia para mim do versículo 6 ao 11. Filipenses capítulo 2, versículos de 6 a 11. Aí, quem achou pode ler já. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito bem. E aí nós temos agora Paulo dizendo, então, olha, a atitude de vocês tem que ser semelhante à atitude de Cristo. Vamos analisar a postura de Jesus? Ele diz que, embora sendo Deus, o ser igual a Deus não era algo que deveria apegar-se, que devia apegar-se. E aí, então, qual é a postura de Jesus? Ele esvaziou-se a si mesmo. O que é esse esvaziar? Ele abriu mão da glória. Ele mesmo fala isso em João 17, João capítulo 17, versículo 5. Ele abre mão da glória que ele tinha com o Pai. É esse esvaziar. E aí ele diz, vindo a ser servo. Então, a gente tem que colocar aqui quem é Jesus e quem ele escolheu se tornar. Jesus é Deus. Ele abre mão da glória de Deus. Ele não deixa de ser Deus. Isso é uma coisa importante a se pontuar. Jesus, ele é o Deus homem, o homem Deus. Tá? Então, enquanto homem, ele ainda permanecia como Deus. É o Deus encarnado, o Deus que se fez homem. Porém, ninguém via ele como Deus, porque ele veio sem glória, sem o reconhecimento, tanto que qual é o momento que os discípulos reconhecem a glória de Jesus olhando a glória de Deus? Quando eles veem, aí no caso são só três, né? Pedro, Tiago e João, veem Jesus transfigurado até
se muda ali um monte, fala o monte da transfiguração, onde eles veem Jesus diante de Moisés e Elias. Ali eles veem Jesus em glória. Se todas as pessoas vissem Jesus daquela forma, todos ali declarariam que ele era Deus, certo? Então, ele de fato vem sem a sua glória, esvaziado de sua glória. E agora, aquele que é o Senhor, o contrário de Senhor na Bíblia é servo. A palavra Senhor na Bíblia é dono, no Novo Testamento, é dono. E a palavra servo na Bíblia é escravo. Então ele abre a mão da posição de dono e entra na posição de escravo. Então a gente já começa a observar o ponto de humilhação de Deus. E aí ele não vem como um ser superior, ele não vem como um servo superior, ele não vem, por exemplo, como um anjo. Não, ele vem semelhante aos homens, ele se torna um ser humano, se torna um homem, sendo encontrado em forma humana. E aí começa um ponto que a gente tem que estar muito atento aqui. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Paulo está dizendo, seja a mesma atitude de vocês, a atitude de Cristo. Muito bem. Você pode abrir mão da sua glória divina? E a resposta é não. Você não pode abrir mão porque você não tem glória divina, você não é Deus. Certo? Então, nisso não dá para imitar Jesus. Você pode esvaziar-se de si mesmo? Eu ponho uma interpretação. A palavra de Deus vai nos dizer em Efésios 5,18. Não vos embriagueis com vinho que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, você pode se encher de algo, logo se esvaziar do velho homem. Podemos observar isso, mas não no nível de Jesus, porque ele está abrindo mão da glória. Então, não é algo que ele está dizendo. Você pode se tornar semelhante ao homem? Não, você é homem, você é um ser humano, né? Aqui a palavra homem aqui simboliza ser humano, né? Você já é. Então, nesses pontos, a gente não imita Cristo, porque Cristo já estava no patamar superior. Mas onde a gente imita Cristo? Onde Paulo está dizendo? Você vai imitar a Cristo sendo servo. Você vai imitar a Cristo humilhando-se a si mesmo. Ou seja, e como que é essa humilhação? Porque as pessoas pensam, humilhar o quê? É ser o capacho? É se jogar no chão para o outro pisar em cima? Não, essa é uma interpretação errada de humilhação. Humilhação, como a gente viu anteriormente, considerar o interesse do outro superior ao seu. Aqui são dois pontos que a gente tem que observar. Jesus, sendo Deus, considerou a obediência ao Pai. E ele foi obediente à morte e morte de cruz. Então, o primeiro ponto que ele coloca para nós é que nós devemos considerar Deus superior a nós. Pastor, isso é óbvio. É óbvio que Deus é superior a nós. Ele é Deus, eu sou gente. Eu sou um ser humano, eu sou nada diante de Deus. Se a gente realmente tivesse isso na prática, a gente obedeceria a Deus o tempo todo, não é? Porque é o interesse de Deus. Eu quero saber qual é a vontade de Deus para obedecer a Deus. Só que toda vez que eu coloco a minha vontade acima da vontade de Deus, eu estou querendo trocar o papel. Eu estou querendo estar como superior. Na verdade, eu estou agindo como se eu fosse superior. Então, primeiro ponto, para servir como Cristo serviu, eu tenho que ser obediente ao Pai. Obediente até que ponto? Até a morte. E morte de cruz. Até a pior das mortes. Então, para servir a alguém, um serviço cristão, eu tenho que ser alguém que se coloca diante de Deus como um servo obediente até as últimas consequências.
E há um outro ponto que a gente acrescenta aqui ao observar essa necessidade. Cristo olhou a nossa necessidade de salvação, nossa necessidade de redenção, nossa necessidade da pura e total graça de Deus, graça de Cristo. Se a gente não tivesse a graça redentora de Jesus, nós todos estaríamos condenados. Então, Jesus observa aquilo que é da nossa necessidade, do nosso interesse, e vem até nós e nos oferece salvação por meio da obediência ao Pai. Então, olha que coisa maravilhosa. Eu vou, de fato, fazer em obediência ao Pai, amor ao Pai, mas ao mesmo tempo em amor ao próximo. Então, Jesus é o modelo. Por isso que Jesus é exaltado aqui. Aqui eu quero que você entenda muito bem o versículo 9, 10 e 11. Então, se eu fizer o que Jesus fez, eu vou ser exaltado com o nome que está acima de todo nome, na mais alta posição. Não, 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 não. Nós imitamos até esse ponto. Deus exaltou Jesus à mais alta posição, no nome que está acima de todo nome, todos se dobrarão. Aqui está nos afirmando aqui este louvor, isso aqui é um cântico de Paulo, é um louvor. A gente, inclusive, tem músicas, nós cantamos uma música com essa letra, né? Ele está acima de todos, a ele se dobrarão todos os joelhos, em todo e qualquer lugar, no céu, na terra, debaixo da terra, todos confessarão que ele é o Senhor. Mas Deus faz algo. Quando o apóstolo Pedro escreve sua primeira carta, capítulo 5, ali, se eu não me engano, depois do versículo, acho que é o capítulo 5, versículo 5, por ali, ele vai dizer: humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele o exalte. Então, de fato, Deus exalta aqueles que o obedecem, como ele exaltou a Cristo, mas não a semelhança de Cristo. Não, você não vai ser exaltado sobre todas as pessoas, não. Deus, de fato, ele reconhece, ele faz as pessoas reconhecerem aquele que tem servido a ele, certo? Então, aqui está, ainda estamos no como, tá, gente? Ainda estamos no como. Como é uma resposta bem longa. Até aqui tudo bem? Alguns alunos querem pontuar alguma coisa, quer tirar alguma dúvida? Eu vou entender o silêncio como um sim. Pastor Saluvi, pode falar. Uma das coisas que é muito importante nós termos em mente do texto bíblico, ele está falando assim: não faça nada por ambição. E aí você costuma a pensar, mas como isso acontece na igreja? Geralmente acontece na igreja quando você decide receber a glória para você. E geralmente isto é feito de uma forma muito simples. É quando você está ministrando um louvor, minha irmã, foi uma bênção a maneira como você conduziu o louvor. Eu arrasei hoje, né? A glória ficou para você, não foi dada para o Senhor. Que mensagem, pastor! Eu estou melhorando cada vez mais, estou ficando bom no negócio. A glória ficou com você, não foi para Deus. E o que ele diz é que toda a honra e toda a glória é para ele. Quando você está querendo crescer diante dos homens, você diminui diante de Deus. Então, preste muita atenção sobre isto, porque o que Deus propõe para nós é o inverso. Ele diz para nós que nós devemos nos humilhar e o Senhor nos exalta. Então, tome cuidado com a postura que você pode até inocentemente estar tomando, mas Deus não o tem por inocente. Porque Deus já colocou desde o início, você foi resgatado por Ele. E a glória deve ser dada a Ele. Muito bem colocado, pastor.
Um ponto que, hoje em dia, eu escutava muito isso quando eu trabalhava numa instituição financeira, o pessoal fala muito isso em redes sociais, na mídia, a expressão, eles tiram isso da Bíblia e colocam de um contexto bem distorcido: "Os humilhados serão exaltados". Eles pegam esse trecho da Bíblia e quer dizer o quê? Aquele que está passando por uma situação muito ruim agora, alguém o humilhou, esse vai ser exaltado. O texto bíblico nunca disse isso. Não é porque você está numa situação difícil, alguém de fato rebaixou você, alguém maltratou você, quer dizer que por conta disso você vai ser exaltado. Não, não, não. O texto diz: aquele que se humilha obedecendo a Deus. E humilhar é: Senhor, eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a sua. A minha vontade não importa, importa a sua. Eu não quero fazer o que o meu coração está mandando, eu quero fazer o que o Senhor está mandando. Então, só para a gente entender muito bem quando o próprio Jesus vai dizer sobre quem é humilhado será exaltado, quando o apóstolo Pedro vai dizer: humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele o exalte, é justamente voltado a: eu quero fazer o que Deus deseja que eu faça. E aí a gente entra agora sobre essa imitação do modelo, ainda estou dentro da resposta do como servir. Leia para mim versículo 12 e 13. Filipenses 2, versículos 12 e 13. Pode ler. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Muito bem. Aqui é um pouco da prática do que o pastor Salovi citou. Então, e também trazendo um pouco do que a gente acabou de falar. Paulo está dizendo agora, da mesma forma, então, assim, né, quando eles colocam essas conexões, portanto, sendo assim, assim, contudo, entretanto, são essas conexões que são colocadas na Bíblia, você tem que estar atento ao que estava antes e agora, a partir do que ele falou antes, ou uma conclusão, ou agora ele vai abrir uma ideia, e aí ele está começando a discorrer. Olha, imitando a atitude de Jesus, tendo essa atitude de humildade, servindo aos outros, você vai fazer isso obedecendo. E aí Paulo fala aos filipenses, né, eles obedeciam as palavras de Paulo, obedeciam a palavra de Deus quando Paulo estava lá na cidade de Filipos, mas agora ainda mais na ausência dele. Paulo escreve essa carta preso. Essa carta foi escrita ali no capítulo 28 do livro de Atos, quando ele está preso em Roma, numa prisão domiciliar. É exatamente esse o momento que ele está escrevendo a carta aos filipenses. E aí ele vai dizer: olha, deixa eu dizer, o que vocês têm que fazer? Vocês não são salvos em Jesus Cristo? Você entregou sua vida a Jesus? Você, de fato, reconhece Cristo como seu único e suficiente Salvador? Ele é o Senhor da sua vida? Todo mundo que é de uma igreja batista vai dizer sim, porque para você fazer parte da igreja batista, você tem que crer nisso, afirmar isso. Você é batizado em nome dessa fé, dessa crença, dessa declaração. Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Sabe qual é o erro da maioria das pessoas? Achar que a salvação é isso. O que é salvação? Aí alguém vai dizer: salvação é aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O problema de você achar que é somente isso é você achar que você tomou a decisão e pronto, não preciso fazer mais nada. Eu só precisava tomar essa decisão, e ao tomar essa decisão, tá feito. É literalmente, eu comprei a minha passagem aérea para o céu, tá garantido, agora eu posso sentar na poltrona e aguardar e curtir o voo. Não. A salvação é o ponto inicial de você se relacionar com Deus por meio de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. E o que eu quero dizer com isso? Quem é salvo,
ele é santificado, transformado. É isso que Paulo está dizendo. Ponha em prática a tua salvação. Você entregou sua vida a Jesus, ele é o Senhor da tua vida, então agora você vai obedecê-lo. Não para você ganhar o céu. Não entenda errado, não. Isso você já de fato recebeu. Mas quem tomou essa decisão agora está sendo transformado por ele. E quem é transformado por ele, age igual a ele. Para um dia chegar no que a gente chama de glorificação. Nós somos redimidos. Então, eu fui salvo. Eu estou sendo transformado. É o que a gente chama de santificação. As minhas atitudes vão mudando. Minha postura vai mudando, o jeito de eu servir aos outros vai mudando, vai cada vez mais se parecendo com Cristo, até o dia que ele me chamar, que é o dia que eu estarei na glória. Então Paulo está dizendo, coloca a tua salvação em prática, aprenda a servir o outro, desenvolvendo a tua salvação. Se você é salvo, você vai desejar servir ao outro, e aí ele diz, com temor e tremor, esse temor e tremor é ao Senhor, sabendo quem Deus é, tanto no seu poder quanto no seu amor. E aí ele coloca uma expressão que a gente tem que entender muito bem, foi isso que o pastor Salavi pontuou, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. A gente tem que entender esse texto com muita clareza. Porque você vai, por amor a Cristo, servir ao próximo. Por amor ao próximo, servi-lo também, numa atitude, numa postura humilde, desenvolvendo a tua salvação. E depois que você fizer tudo isso, você vai perceber que você não tem mérito nenhum nisso. Foi Deus que deu em você o querer, a vontade, foi Ele que plantou a vontade de servir, a vontade de amar, porque é dele o amor. Ele realiza através de você. Você não é um músico. Você não é um músico. Você é um instrumento. Então, se eu, que não sei tocar, isso aqui é um ukulele. Se eu que não sei tocar um instrumento, e eu fizer qualquer som, ele vai sair assim. Um som horrível. Porque eu não sei tocar. Um instrumento, se ele não é tocado, se ele é mal tocado, não tem bom proveito. Um instrumento ele só é útil de fato se ele for bem tocado. E Deus é o músico. Nós somos os instrumentos. Estamos lá aguardando que ele nos use para fazer a obra dele, como é dito no final do versículo, de acordo com a boa vontade dele. Em resumo, a glória é dele. É isso que a gente tem que ter em mente. Depois de servi-lo, depois de servir ao outro, eu só fiz porque Deus me amou. Eu só fiz porque Deus te ama. Eu só fiz porque Ele me ensinou a te amar. Se você ousar não dar glórias ao Senhor, a pessoa a quem você está servindo jamais vai servir aos outros como Cristo serve, porque não vai aprender que a graça que você recebeu é a graça que você está dando. Quando a gente traz a vanglória, a glória para a gente deseduca ou educa errado aquele que poderia conhecer o amor de Deus. Ele vai conhecer o seu falso amor, não o verdadeiro amor de Deus. Isso acontece no mundo inteiro. Os missionários nossos têm atravessado as cidades, os estados, os países, as fronteiras, chegam, demonstram o verdadeiro amor de Cristo nas nações, em tribos, em povos, em clãs, e eles fazem a pergunta, por que você está fazendo isso? E a resposta deles é porque Deus te ama. Ele mandou Jesus Cristo ao mundo
e eu só faço isso por causa dele. Aí a pessoa vai desejar esse amor de Deus e vai começar a viver o amor de Deus. Agora, quando eu faço por ambição egoísta, como o texto foi dado, quando a glória é para mim, fica com você, meu querido, e morre com você. Por isso Jesus vai dizer, o contexto da passagem de Lucas, capítulo 17, versículo 10 é: assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Foi Deus que mandou. Foi Deus que deu a possibilidade. De novo, se a música tá boa, é porque o instrumentista toca bem, é porque ele trocou as cordas, é porque ele afinou o instrumento. Ou seja, a glória é do instrumentista, a glória é do músico. A glória não é do instrumento. Você já viu algum concerto de rock, algum show de rock, algum show de música, algum concerto de música clássica, qualquer apresentação musical, aonde o vocalista sai do palco e a pessoa bate palma, o pessoal bate palma pro microfone? O guitarrista sai do palco e o pessoal bate palma para a guitarra? O violinista, você já viu algum desses? Não. As palmas são para os músicos. As palmas são para o maestro. As palmas são para a banda. E nós somos os instrumentos. As palmas são para Jesus. É isso que a gente tem que ter em mente quando nós estamos servindo. Pois bem, vamos continuar na prática. A gente então está imitando o modelo. Leia para mim agora dos versículos 14 a 21. 14 a 21. Pode ler. Filipenses 2, tá? Filipenses 2, do 14 ao 21. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Muito bem. Então, como servir? Uma vez que eu faço em obediência ao Senhor, faço em humildade, faço por amor ao próximo, desenvolvo a minha salvação, sabendo que é Ele fazendo através de mim, então eu vou fazer sem me queixar. Isso aqui é muito importante, porque eu assistia muito o programa do Chaves quando era criança, né? E o Chaves, quando mandavam ele fazer alguma coisa, ele ia chutando, batendo os pés, dizendo: tudo eu, tudo eu, tudo eu. Quando nós nos dispomos a servir a Deus, servindo aos outros, não tem queixa, não tem reclamação, muito menos discussão. Ah, eu acho que deve ser feito desse jeito. Eu acho que deve ser feito assim. Não, para mim tem que ser assim. Não, para mim tá errado o jeito que você tá fazendo. O jeito certo é esse. Já viu o irmão brigando para servir o outro?
E aí os dois entram numa discussão e no final das contas vai cada um para um lado e quem tinha que ser servido não foi servido. O apóstolo Paulo chama a atenção dos coríntios, em 1 Coríntios capítulo 1 e também no capítulo 3, havia ali uma discussão, uma facção, haviam facções ali dizendo, olha, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e alguns querendo dar uma de santo, né, pagar uma de santo, falar, não, eu sou de Cristo. E Paulo diz, acaso Cristo está dividido? Lembra o que Paulo escreveu logo no começo de Filipenses 2? Tenham o mesmo modo de pensar. Ou seja, quem vai conduzir o pensamento é o Espírito Santo. É ele que vai nos dar a direção de como fazer. Então, façam sem se queixar e faça sem discutir. Esse é o jeito certo de servir, esse é o jeito cristão de servir. E aí, Paulo vai nos dizer agora aqui, para que vocês venham tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis. Aqui não é diante de Deus, tá? Porque quem nos fez puro, irrepreensível e inculpável foi Jesus. Jesus nos purificou, Jesus nos redimiu, Jesus nos removeu a culpa. Mas Paulo está dizendo, no meio de uma geração corrompida, diante das pessoas, uma coisa que não pode acontecer é as pessoas verem os servos de Deus, os filhos de Deus, tá vendo aí? Ele fala, os filhos de Deus inculpáveis, servindo da maneira errada, ou deixando de servir. Porque diante de uma geração corrompida, nós não seremos reconhecidos como irrepreensíveis, as pessoas poderão nos repreender, as pessoas poderão colocar culpa em nós, as pessoas nos verão como impuro, e o impuro aqui é aquele que está misturado, é aquele que não é integral, é aquele que fala, não, esse daí realmente pertence a Cristo, ele é 100% Cristo, né? Não tem aí os sucos que o pessoal lança, agora esse aqui é 100% suco, não tem, né, nenhuma composição, não tem nada na sua composição, é 100% fruta, né? Ele é integral, ele é total, ele não é misturado. É isso quando ele está dizendo puro na Bíblia, é nesse sentido. O problema é que as pessoas têm olhado para os cristãos hoje, as pessoas têm olhado para a gente, as pessoas têm olhado para mim, têm olhado para você, têm olhado para as nossas igrejas e têm nos condenado e não por não é antes fosse perseguição. Não, é porque nós não estamos agindo, nós estamos servindo como Cristo. Estamos servindo buscando os nossos próprios interesses, nossas ambições. Estamos servindo buscando a nossa própria glória. Não, mas peraí, meu nome não saiu. Meu nome, eu estava lá fazendo tal coisa e meu nome não saiu. Que absurdo. Por que meu nome não está aparecendo? E precisa? Se não colocou, ok, a pessoa ali errou, porque a Bíblia diz honra quem honra. Mas não é você que vai exigir isso, não. Porque você não deve buscar a honra e a glória dos homens. Hoje em dia nós estamos vendo prêmios para o pastor revelação, prêmio para o melhor louvor, para o pregador do ano, e assim por diante. Mas quem é a fonte de inspiração daquela música edificante? Quem é que deu o recado? Quem é que escreveu a mensagem do mensageiro? Porque eu não sei se você sabe, o mensageiro, ele só entrega a mensagem não é dele. Estão batendo palma pro carteiro. O homem que escreveu a carta, você pega ali, vamos pegar aqui grandes cartas. Você pega a carta de Albert Einstein. Você pega a Declaração da Independência. Você pega aqueles que entregaram as cartas, por exemplo, a carta aos Filipenses. Bom, essa da carta aos Filipenses até não combinaria muito exemplo, mas as pessoas estão batendo palma pro carteiro.
que só entrega a mensagem, que entrega a música. A mensagem é do Senhor. Então é por isso que nós hoje, se não temos a postura de servos autenticamente, verdadeiramente cristãos, estamos diante de uma geração corrompida e depravada e nós não estamos brilhando como as estrelas do universo. Nós não estamos refletindo a luz de Cristo. Porque a nossa postura em servir não é a postura de Cristo. Então, o tempo todo a gente tem que começar a reavaliar a nossa postura. Estamos servindo? Começa por aí. Porque tem gente que vai, não, então para não errar eu não vou servir. Não, já está errado aí, querido. Desenvolva a tua salvação, você é salvo. Então desenvolva a tua salvação, coloca a tua salvação em prática. Agora, está servindo? Como você está servindo? Por isso que a gente está respondendo essa pergunta aqui hoje. Respondemos o porquê. Agora estamos respondendo o como. E aí, Paulo vai relembrar algo que Jesus disse lá em João capítulo 15. Ele diz, retendo firmemente a palavra da vida. Jesus vai dizer em João 15, se as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês darão fruto. O fruto só vem por causa de Jesus Cristo. Se a palavra de Cristo permanece em nós, por isso que escola bíblica dominical, a gente estuda a palavra, para que ela permaneça e Deus nos dirija através da palavra dele, através da Bíblia. Então, esse é um outro ponto que a gente tem que ter em mente. Eu sirvo pela palavra. Tudo que a gente falou até agora foi dado através da palavra. E eu fecho essa resposta do como observando o que Paulo fala sobre Timóteo, no versículo 19. Ele diz, espero brevemente enviar Timóteo. Timóteo foi ali um dos líderes da igreja primitiva, foi pastor na igreja em Éfeso, também pastoreou aqui a igreja em Filipos, e ele está ali amando de Paulo na direção de Deus para cuidar, e olha o que ele fala, não tem ninguém como ele que tem interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Para servir alguém como um cristão, o serviço cristão só se dá quando há interesse sincero, interesse total no bem-estar do outro. De fato, eu quero saber como você está. Eu quero saber o que tem passado. E aí, ele nos deixa bem claro que o bem-estar do outro, o interesse sincero pelo outro, é justamente o interesse de Cristo. Pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Você sabe uma coisa que a gente tem que ter em mente, é o nosso espírito de oração, a nossa oração, que é, Senhor, a quem o Senhor quer que eu sirva? Senhor, a quem o Senhor quer que eu vá? Para quem o Senhor quer que eu ligue? Para quem o Senhor quer que eu escreva? Aonde o Senhor quer que eu vá? Com quem o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor deseja que eu faça? Qual é o desejo do seu coração? Qual é seu interesse nesta pessoa, Senhor? Que o Senhor quer fazer através de mim? Então, a motivação, o desenvolvimento da nossa fé se dá dessa forma. Quantas vezes você já orou por alguém, mas esqueceu de colocar diante do Senhor, Senhor, fulano precisa de tal coisa. Atende a necessidade dele, Senhor. Quantas vezes a gente já orou assim? E quantas vezes a gente não orou, Senhor, fulano precisa de tal coisa. O que eu posso fazer? Como eu posso ser usado pelo Senhor para atender a necessidade dele? Me dá disponibilidade, me dá sabedoria, me dá o recurso para que eu possa abençoá-lo. Quantas vezes a gente já orou desse jeito? Nós somos, muitas e muitas vezes, o meio natural pelo qual Deus vai abençoar as pessoas. Deus pode abençoar de maneira sobrenatural. Deus pode, Deus faz, Deus fez e continuará fazendo.
Para muita gente, Deus faz chover um maná do céu. Deus faz a água sair da pedra. Mas em muitas e muitas vezes, nós seremos o bom samaritano na vida de alguém. Nós seremos o discípulo que entrega o cesto de pão e de peixe para que o outro possa saciar a sua fome. Nós seremos aquele que vai consolar o choro do órfão e da viúva. Então, o serviço cristão se dá através de nós como instrumentos de Deus. E aí a gente então encerra a segunda pergunta: como servir? Antes de eu passar para a última pergunta, alguém quer colocar alguma informação, tirar alguma dúvida? Vamos seguir então. Última pergunta: o que fazer? Ou até vou acrescentar aqui um quando fazer. O que fazer? Quando fazer? Então, faço as duas aqui. Tá bom, eu já entendi a motivação, eu sei o porquê. Eu já entendi o conteúdo de tudo isso, como fazer. Mas e na prática? O que que eu faço? E a resposta já foi lida aqui. Capítulo 2, versículo 4 diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas dos interesses dos outros. Então, o que não é tão difícil de observar. Comece a olhar para o outro e comece a pensar na necessidade do outro. Então, o que você almoçou hoje? Quem aí da tua igreja, começa pelos domésticos da fé, quem da tua igreja não teve condição de comer o que você comeu hoje? Quem teve só o arroz? Não teve o feijão, não teve a carne, não teve o alface? Quem hoje está um pouquinho frio, né? Eu tô aqui só com a camiseta, o irmão Miguel falou: "Ô, pastor, tá só de camiseta, tá com frio não?" Falei: "Pô, eu tô com a janela fechada aqui, né, então não tá frio aqui no meu apartamento, tá quentinho." Você andou com blusa hoje, nós andamos de blusa hoje, estava frio. Quem você alguns aí estão falando: "Não, não andei de blusa não." Tem alguns que não sente, tem alguns que não sente frio, mas a maioria das pessoas, eu lá fora estava de blusa. Quem você conhece, quem está próximo a você, que não tem essa blusa? São essas respostas que você começa a dar. Mas é só na necessidade física? É só no alimento? É só na vestimenta? É só na conta de luz, na conta de água? É só? Não. Você está alegre hoje? Está feliz hoje? Pô, hoje estou me sentindo bem, acordei bem. Quem do teu lado não está feliz hoje? Quem do teu lado está chorando hoje? Quem está chorando porque perdeu alguém? Quem está chorando porque perdeu um emprego? Quem está chorando porque não conseguiu um emprego? Quem está chorando porque o filho está numa situação difícil? Qual é o pai e a mãe que estão chorando por isso? Por isso que a Bíblia vai nos dizer: chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Também tem a contraparte. Quem está se alegrando hoje e está festejando sozinho? Você já assistiu um filme no cinema sozinho? Eu já. É chato, pelo menos para mim. Eu gosto de comentar. Eu gosto. Teve uma vez que eu fui assistir um filme, um desses filmes meus da cultura geek, né? Acho que foi algum filme foi um filme da Marvel, foi algum desses filmes de super-herói. E a minha esposa não curte esses filmes, falei: tudo bem, eu vou sozinho. No final do filme, eu queria conversar com alguém sobre o filme. Eu não tinha ninguém para conversar. Na outra sessão, eu levei o Paulo, o diácono da nossa igreja, a gente foi nós dois assistir. E aí a gente pôde conversar ali do filme. Quem está celebrando e não tem com quem celebrar? Quem está se alegrando não tem com quem celebrar. Olhe os interesses dos outros. Recentemente,
nós recebemos lá no grupo dos pastores, uma oportunidade de emprego aqui na Zona Leste. Eu não me atentei à mensagem, o pastor Salovi se atentou à mensagem, mandou para mim a mensagem de um outro pastor, esse pastor que mora no interior. Mandou a mensagem para mim e falou: não tem algum jovem precisando não tem nenhum jovem precisando tá procurando emprego? Falei, tem. Mandei no grupo dos jovens da igreja. E aí mandaram para mim ali o Mateus me mandou: ô pastor, a minha esposa tá precisando, tá procurando. Aí mandei o contato para o interessado. Resultado, Fernanda, esposa do Mateus, foi contratada, começou a trabalhar na segunda-feira agora. Pastor Salovi estava empregado? Está empregado. Tem sustento no celular? Tem sustento no celular. Pastor Cristiano está empregado? Está empregado. Tem sustento no celular? Tem sustento no celular. Precisávamos do emprego? Não. Mas havia o interesse de alguém. Alguém que precisava, e a gente foi ali pescando a necessidade de alguém, não somente o nosso interesse. Quantas oportunidades passam por nós porque a gente está olhando para os nossos interesses? Então, o que fazer, ele de fato, não é tão difícil. Olhe para o rosto dos outros. Olhe para o semblante dos outros. Se é teu amigo, se é teu vizinho, se é teu parente, se é da tua igreja, é muito mais fácil. Não precisa ficar pensando, mas e aquela pessoa que está no ponto de ônibus? Não, começa do jeito mais fácil, começa do conhecido. Começa com o teu irmão em Cristo da tua igreja, começa com o teu vizinho, começa com o teu parente. Aprenda a reconhecer as necessidades dos que estão próximos, de quem já de fato é o seu próximo. Está conseguindo entender, ser instrumento de Deus? Aí você vai para o outro. E é personalizado sempre, querido. Você estar próximo, não é... ele precisa de comida. Toma comida, vai lá. Não, mas peraí. Isso aqui ele tinha. O que está faltando é outra coisa. Vai sendo instrumento de Deus e observando a necessidade específica de cada um. A gente tem aí algumas mães que estão com seus filhos bebezinhos, né? Então, nós temos aí a mãe com nenê de 6 meses, mãe com nenê de 4 meses, Neliane está aí com o Heitor, né? O Heitor está com 6, né, Neliane? 6 meses. Às vezes a mãe... Quanto? 7. 7, já fez 7, aí. Às vezes tem ali a fralda, tem o leite. Mas e o tempo para ela cozinhar? E a faxina na casa? E as compras no mercado? Não sei se você já teve criança pequena em casa, mas você sair com o pequenininho, principalmente um tempo frio, ele acabou de tomar vacina, né, tá numa situação difícil, quem que vai fazer compra? Você sabe se uma dessas mães, os parentes estão aqui? A gente tem gente aqui, famílias na nossa igreja, que a família toda é de outro estado. Só tem eles aqui em São Paulo. Então, você que mora em São Paulo, você vai encontrar muitas necessidades semelhantes. Então, queridos, são vários o que fazer, que são até de maneiras muito práticas. E aí, quando você começa a lidar de maneira prática com o fácil, que é observar a necessidade desse que está próximo, aí Deus começa a te mostrar o sobrenatural dele. Deus vai falar, ó, a essa pessoa você vai dar tal palavra. A essa pessoa você vai dar esse recurso. A essa pessoa você vai entregar isso. A essa pessoa você vai agir dessa forma. Começa permitindo que Deus faça através de você da maneira simples. E você vai começar a ver coisas sobrenaturais que Deus vai fazer. Esse é o serviço cristão. O serviço cristão, ele é
a expressão de amor de Deus através da igreja de Cristo, demonstrado ao próximo, demonstrado às pessoas. Ele é feito seguindo o exemplo de Jesus, como Cristo fez, e ele é feito em obediência ao nosso Senhor, ao nosso Deus, por amor, por expressão de amor nossa ao próprio Deus, entendendo que, ao fim de tudo, a honra e a glória são todas para ele. Espero que essa aula tenha abençoado a tua vida. Você que está acompanhando pelo YouTube, não esqueça aí de deixar o seu like, sua curtida, de compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal daquela igreja, se inscreva no canal, siga a gente nas nossas outras redes sociais. Pastor Salomão, pode falar. Uma das coisas importantes que temos que entender que a igreja é o lugar onde nós podemos servir ao próximo, servindo a Deus. Se estamos pensando em ajuntar tesouros no céu, é ali que está o nosso campo de ação e, através dela, se expandindo para a nossa comunidade. Então, eu espero que você realmente, ao ir para a igreja, você faça uma pergunta: como poderei servir? Nós estamos aí com o irmão Miguel, né? No sábado nós tivemos o churrasco lá. E aí o irmão Miguel disse: não sei fazer muita coisa, mas sei fazer alguma coisa. E o que o senhor precisa? Eu falei: eu preciso que lave a louça e eu preciso que limpe aqui o lugar onde nós estamos cozinhando. Ele disse: com a vassoura e a pá, eu sou muito bom nisso. Eu falei: tá bom, então vou pedir para alguém buscar. Que isso? Eu busco. Aí ele foi atrás da vassoura e da pá e foi fazer isso. Aí eu me pensei aqui, eu esqueci qual é a idade do irmão Miguel. Eu pensei aqui, eu nos meus 65 anos, eu não vou descer mais essa escada nem mais 2 vezes. Eu vou descer agora para ir embora para casa e acabou, né? Isso aqui subir, desci, subir, desci, subir, desci, eu não estava mais pronto para subir nenhuma vez a escada. E ele chegou com todo o pique de descer, subir, de fazer tudo o que precisava. Então, é uma oportunidade. Todos os homens que chegaram lá, cada um, depois de participar do churrasco, serviu a Deus, servindo ao irmão e servindo à igreja, participando. Então, isso é muito importante a gente entender, né? Porque a gente poderia simplesmente dizer: eu vim aqui, já dei meu dinheiro, agora que os outros façam todo o restante. Não, não é assim que funciona a família de Deus. Muito bom, muito obrigado. Ai, ué, pastor, por que eu não fiquei sabendo desse churrasco? Porque você não está seguindo a gente nas nossas redes sociais. Tem aí no dia 19, piquenique das mulheres, tá? Onde que vai ser? Quando vai ser? Como vai ser? Siga a gente no Instagram, no Facebook, tá bom? No YouTube também, acompanhe os anúncios no domingo de manhã no YouTube também, para você ter aí todas as ações da nossa igreja durante o mês, tá? A gente, inclusive, coloca o calendário da igreja no Instagram ali, quando começa o mês, então não deixe de acompanhar. Queridos, boa noite aos nossos alunos que estão nos acompanhando aqui, Deus os abençoe, e uma boa semana para você que inicia esse domingo aí na presença do Senhor, tá bom? Boa noite a todos. Obrigado, pastor Cristiano. Deus nos abençoe. Amém. Fiquem com Deus. Deus abençoe.